Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafa Tech e hoje nós vamos falar um pouco sobre a linha iPhone 14, né? Então assim, o que que mudou de uma geração para outra, né? Se compensa de repente você migrar da linha iPhone 13 para a linha iPhone 14, né? Se as mudanças compensam, né, a troca, né, e tal, ou se você pode ficar mais um aninho aí com seu iPhone e tal, né? Então vamos lá, né? Vou aqui no Google. E a notícia de hoje a gente vai pegar desse site aqui, Mac Magazine, que é um site muito bom especializado em iPhone. Também tem o canal no YouTube, né? Que fala bastante sobre Apple, né? Sobre conteúdo Apple. E é um canal de altíssima qualidade, muito renomado, né? Então vamos lá. iPhones 14 versus 13. Tudo que muda entre as duas gerações. Então vamos lá. Primeira mudança significativa, uma mudança que eu particularmente achei legal, é a questão de que agora, ao invés da Apple ter um modelo mini, né, ela agora tem um modelo Max, ou seja, na verdade um modelo Max não, um modelo Plus. Ela volta aquele nome que ela usava até o iPhone 8 Plus, né, que ela usava lá iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus. Aí depois, a partir do iPhone X, ela parou de usar e agora ela trouxe esse nome de volta. Basicamente, o iPhone Plus, no caso aqui é o iPhone 14 Plus, é o iPhone 14 normal, porém nas mesmas dimensões do Pro Max. Então, assim, tem aquelas coisas, não tem todas as coisas que os modelos Pro possuem, porém tem praticamente a mesma tamanho de tela e a mesma capacidade de bateria do modelo Pro Max. E isso é muito legal, porque assim, eu sei que é legal ter a opção de quem gosta de aparelho compacto, mas tem um porém. Eu acho que o iPhone 14, iPhone 13, enfim, esses modelos convencionais que tem 6,1 polegadas, ele já tem um tamanho bem compacto, entendeu? Tanto em questão de tela, quanto em questão do corpo do aparelho em si, do manuseio do aparelho em si. Eu vi os aparelhos pessoalmente e achei eles bem compactos, bem confortáveis. Então não tem necessidade de ter um modelo menor ainda do que aquilo, entendeu? Mas eu acho super válido ter um modelo daquele para quem não quer pagar tanto no modelo Pro, mas quer ter uma tela gigantesca e a bateria gigantesca do Pro Max. Então achei muito válida essa primeira mudança. E se você está querendo mudar para a nova geração de iPhone por causa disso, cara, como é a primeira linha da Apple que tem isso, né, de trocar o Mini pelo Plus, é a sua chance de trocar pela nova linha 14. Já troca direto, entendeu? Já pega direto esse iPhone aí, porque porque é isso, né? É a primeira marca, né? A primeira linha da empresa que conta com essa mudança aí, né? Então, achei uma mudança muito válida, que acho que muitas pessoas vão gostar. Então agora ficou iPhone 14, iPhone 14 Pro, que são os modelos menores. Aí tem iPhone 14 Pro Max, é o topadão, e o iPhone 14 Plus, né? Que é o iPhone 14, só que nas medidas do Pro Max. O que mais que a gente pode comentar aqui? Questão do design são praticamente idênticos, né? A questão do Note, né? Assim, o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus, eles possuem exatamente o mesmo Note da geração passada. Porém, os modelos Pro adotaram um novo estilo de Note muito parecido com o que a Samsung adotava lá na época da linha Galaxy S10, por exemplo, né? Que é aquela pílula, né? Por exemplo, no Galaxy S10 Plus. Só que no caso da Apple é diferente. A Apple ela colocou essa pílula centralizada, né? Ela não colocou do lado direito que nem a Samsung fez no S10 Plus. Isso aí vai dividir um pouco opiniões. É muito questão de gosto. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar. Eu confesso que eu até prefiro o Note anterior, aquele bigode que está presente no 14, 14 Plus. Então eu prefiro o visual do bigode do que esse Note de pílula aí, tá? Se fosse aquele Note que tinham vazado nos renders, né, no formato de I, que é basicamente uma pílula e depois tem um outro pontinho, um outro furinho separado, eu acho que eu ia gostar até mais.
Mas como não foi o caso, eu particularmente prefiro o Note da geração passada. Aí tem aqui as cores, né, dos iPhones 14, cor azul, roxo, meia-noite, estelar e Product Red. E agora falando de câmera, né? Vamos lá. Geralmente a Apple sempre faz uma mudança de câmera, né? E geralmente a Apple segue uma certa ordem, né? Uma certa hierarquia. Por exemplo, as câmeras, por exemplo, que equiparam, né? Câmera principal e câmera ultrawide, geralmente, que equiparam os modelos Pro e Pro Max do ano passado, passam a equipar os modelos mais básicos da nova geração. E os modelos mais tops da nova geração recebem um novo conjunto de câmeras, tá? Então vamos lá, ó. Agora tem sensor maior com abertura de f1.5. Então, basicamente o sensor que tinha no 13 Pro e 13 Pro Max passou a ter no 14 e 14 Plus. Então isso é muito legal, vai permitir uma entrada maior de luz. E já foram feitos testes, né, comparativos em questão de câmera do iPhone 13 Pro com o iPhone 14 e percebeu-se que a diferença não era tão grande assim não. Um comparativo que eu vi lá no canal Loop Infinito. Foi bem interessante o comparativo até. Então aqui, bom, segundo a Apple, tem a melhoria de 49% na captura em baixa luminosidade. Eu não acredito tanto nesses números, tá? Eu não creio que tenha melhorado tanto assim, mas teve uma melhoria sim. Com toda certeza teve uma melhoria. E a câmera frontal é uma coisa que eu achei muito legal também. É uma coisa que estava faltando na Apple já faz um tempinho e finalmente agora na nova geração para todos os modelos de iPhone, né? Desde o iPhone 14 até o Pro Max, você vai ter uma câmera frontal com autofoco, galera. Sim, é isso mesmo. Vocês não ouviram errado, com autofoco. Um recurso que a Samsung já traz aí em diversos aparelhos topo de linha, né? De gerações bem mais antigas. E, e a Apple só foi trazer nos seus iPhones agora, né? Mas é legal, né? Como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Então, ainda bem que ela trouxe, né? E agora ela tem a nova abertura também de f1.9, o que é muito legal essa abertura também, considerando câmera frontal, né? Para câmera frontal é uma abertura muito boa também. Tinha 2.2 na versão anterior. E que a Apple promete melhoria de aproximadamente aí uns 38% em captura de foto e vídeo em baixa luminosidade. Tem também melhorias no Deep Fusion, que é mais questão de software, né? Na câmera frontal e grande angular, a melhoria será de 2 vezes em relação ao do iPhone 13. E a principal, a captura de imagem módulo 2.5 vezes. Legal, né? Tem o modo Action Mode também, que é o modo de ação. Faz gravações mais estáveis em momentos de grande movimento como uma corrida. É muito parecido com aquele modo que a Motorola tinha implementado lá atrás, naquele Moto One Action, né? Que ele tinha aquela câmera, justamente aquela câmera de modo de ação, né? Que depois acabou vindo também, se não me engano, no Moto G8 Plus, né? Ela acabou implementando esse recurso no Moto G8 Plus também. E a Apple fez esse recurso aí também, um modo de ação. E achei bem interessante, é bem legal. Agora pode fazer gravação também usando o Cinema 4K em HDR. E também uma coisa que não está escrito aqui, mas os novos iPhones eles suportam resolução 8K, né? Eles conseguem gravar em 8K. O que eu não acho tão necessário, tá? Para 2022, eu acho que talvez mais lá para frente e tal, mas por enquanto não acho necessário gravar em 8K. É mais firula, sabe? É mais para dizer que tem. Um 4K 60 bem feito já é excelente. É só vocês darem uma olhadinha nos vídeos que geralmente eu posto no canal. Esse vídeo aqui, como eu estou fazendo uma gravação de tela, vai ser postado do jeito que está mesmo, em 1080p. Mas geralmente os vídeos que eu gravo no canal, os últimos que eu tenho postado, vocês podem ver que está em 4K, em altíssima resolução. E assim, 4K 60 é uma resolução muito boa. Não acho que tem necessidade de eu gravar vídeo em 8K. A tela se manteve praticamente a mesma.
Infelizmente, os modelos 14, 14 Plus continuam com aquela tela de 60 Hz, que por mais que a gente saiba que a Apple, né, ela tem uma fluidez muito boa no sistema, então dizem que o 60 Hz da Apple é bem fluido, né, e tudo mais, mas assim, vai fazer uma diferença bacana em jogos, né? Esses iPhones 14, 14 Plus vão acabar perdendo na questão, por exemplo, de FPS, né? Você vai acabar não tendo uma experiência tão bacana nos jogos quanto você teria no 14 Pro e 14 Pro Max. Então, a experiência em jogos vai ficar um pouquinho comprometida. Mas assim, nada que você não se acostume, né? Até porque a maioria dos jogos, se você jogar em 60 FPS, já vai ficar mais que o suficiente. Processamento. Aqui a gente entra em um ponto muito polêmico, né? Porque assim, surgiram rumores e esses rumores se confirmaram. Que assim, que os novos iPhones 14 repetiriam o processador do ano passado. Isso é ruim? Não necessariamente, porque o processador do ano passado já estava à frente do seu tempo. Mas assim, é complicado, né? A gente sabe que a Apple é bem conservadora no quesito de mudanças, né? Não muda muito de uma geração para outra. E não vai mudar nem a questão do processador, então é muita sacanagem, né? Então assim, basicamente foi o que aconteceu. O que acontece? Ano passado, na linha 13, né, nos iPhones 13, tinha uma separação dos processadores A15 Bionic. Tinha um A15 Bionic de 4 núcleos de, de GPU, se não me engano. Não lembro se é de CPU ou de GPU, mas um é de 4 núcleos e os que estavam presentes nos modelos Pro eram de 5 núcleos. Tá? E quando você parte para a linha 14, aí o 14 e 14 Plus, que são os modelos mais básicos, receberam o mesmo chip dos modelos Pro do ano passado, que é o A15 Bionic, porém com 5 núcleos, né? Que assim, de certa forma, é um upgrade se comparar com o iPhone 13 mini e iPhone 13, que tinham de 4. Porém, esse upgrade não vai ser visto muito na prática. E tem outra questão também abordando um vídeo do Loop Infinito muito interessante que eu sugiro que vocês assistam. O A15 Bionic sofreu bastante problema em questão de thermal throttling. Então, assim, se fazia ele fez os testes lá, né? Fazia uns testes lá de Geekbench, 3D Benchmark, não sei o que e tal, tal. E o iPhone 13 Pro, tipo assim, ele colocou o brilho dos dois no máximo. Ele fez um comparativo entre o 13 Pro e o 14 Pro. Colocou o brilho dos dois no máximo para poder ver, né? A gente conseguir ver no vídeo essa diferença de brilho. E eu percebi que essa diferença de brilho era considerável até, tá? Era bem considerável. Porque assim, porque ele fez um teste e aí já baixou um pouco o brilho. Porque o que acontece? A Apple ela tem uma forma diferente de tratar o throttling em relação aos Android. Geralmente os aparelhos Android, eles fazem o quê? Pô, geralmente reduz o desempenho do processador, e os jogos acabam ficando com FPS um pouco inferior e tal, tal. Já na Apple não. Para priorizar o desempenho e continuar rodando o jogo ali de boa e tudo mais, o que ela faz para diminuir o aquecimento, né, desse thermal throttling todo? Diminui consideravelmente o brilho. De certa forma que, se você vier aqui nessa barra de pesquisa e você for ajustar o brilho assim, você não consegue ver diferença no brilho. Fica um brilho fixo que a Apple já define porque causou o throttling. Inclusive, essa é até uma dica caso você queira saber se o seu aparelho sofreu throttling ou não, né, seu iPhone, né? É só você vir nessa barra aqui. Se você mexer nessa barra aqui e não mudar o brilho, é porque ele sofreu throttling e ele reduziu o brilho para poder proteger o seu aparelho, tá? Então é isso. Aí esse ano se dividiu em dois. Tem o iPhone 14, o iPhone 14 Plus com A15 Bionic e os modelos Pro com A16 Bionic. E o A16 Bionic está melhor, por quê? Não só por ser uma geração à frente, é óbvio, né? Mas segundo esse mesmo teste que eu estou falando para vocês aqui do, do Loop Infinito, o iPhone 14 Pro ele aguentou muito mais teste, muito mais tempo de teste antes de sofrer um thermal throttling. Então, assim, foi corrigido esse problema. Agora o iPhone fica muito tempo fazendo teste para poder sofrer um throttling muito grande. Então, fico feliz, né, por essa questão. E agora todos os modelos de iPhone também têm 6 GB de RAM.
Antigamente, os modelos base tinham 4, os modelos Pro tinham 6, agora todos têm 6. Eu acho que os modelos Pro podiam ter evoluído para 8, né? Mas fazer o quê, né? Um passo de cada vez. Aí tem a bateria, né? A bateria não vou entrar muito em questão, a gente sabe que a Apple sempre reina aí na questão de bateria, né? Ela é muito boa assim na questão de bateria, então você não vai passar sufoco com os iPhones, tá? E tá aqui as capacidades de armazenamento: 128, 256 e 512, tá? E nos modelos Pro consegue chegar até 1 terabyte, que é 1024 GB. Agora aqui já está comparando um pouquinho mais aqui os modelos Pro, né? Aqui, ó, o que eu tinha falado para vocês do formato de pílula, que assim, a pessoa pode até se acostumar com o tempo, de repente, né? De repente, com o tempo, assim, usando e tudo mais, ela até se acostuma. Eu particularmente achei meio feio, pelo menos num primeiro momento. Mas pode ser que utilizando esse aparelho no dia a dia e tal, você daqui a pouco nem perceba mais e nem se ligue mais nisso. Mas por enquanto eu ainda acho o Note dos iPhones convencionais, né, dos iPhones 14, 13, etc. Eu acho melhor esse Note aqui. Eu prefiro esse Notezinho aqui. Mas é muito questão de gosto também, né? Tem gente que vai preferir esse Note aqui, essa pílulazinha aqui, tá? A câmera agora do modelo Pro, no caso, finalmente saiu um pouco aí dos 12 megapixels, né? Agora tem aí 48 megapixels, porém diminuiu a abertura, né? Agora é a abertura de f1.7, antes era de f1.5. Tem a segunda geração do sensor Shift. A teleobjetiva aparentemente continua a mesma, né? A ultrawide foi melhorada, porém voltou com a abertura de f2.2. Aqui na tela não tem grandes diferenças, né? Dos modelos Pro do ano passado para os modelos Pro desse ano, tirando a questão da pílula, não tem muita diferença em termos de especificações. São duas telas ótimas, tá? E agora tem esse Dynamic Island aí, né? Que a Apple chama de Dynamic Island, que é justamente essa pílula e ela faz algumas funções, né? Eu não vou passar o videozinho aqui porque de repente pode dar direitos autorais, alguma coisa assim, então eu prefiro não passar. Mas, mas é interessante, né? Porque geralmente fica um playerzinho de música ali e tal. Se vocês colocarem no YouTube ali Dynamic Island, vocês vão ver ali que tem umas coisinhas diferentes ali. Eu acho mais firula, eu acho mais frufruzice, só para dizer que tem, mas mas é uma coisa diferenciada, né? A Apple agora finalmente colocou também Always On Display, galera, muito legal também, tá? Aí o processamento, né, o A16 Bionic, que agora tem a CPU 6 núcleos mais rápida, né? Bateria, capacidade, aqui ó, como eu tinha falado para vocês, a capacidade dos modelos Pro vai até 1 terabyte, o que é muita coisa, tá, galera? Bastante coisa mesmo. Mas eu acho que faz todo sentido para esses iPhones terem essa capacidade, porque eles fazem um monte de coisa que exige muito. Então, por exemplo, se você quiser gravar em Apple ProRAW ou em modo cinema em 4K, se você quiser gravar em 4K 60, que ocupa bastante espaço, ou se você quiser experimentar o 8K, que a Apple está começando a implementar agora nos novos iPhones, né? Vai consumir bastante espaço do seu smartphone. Então está ficando cada vez mais plausível você ter aparelhos com 1 tera de espaço, 1 tera de armazenamento. Porque os smartphones, principalmente os topos de linha, estão evoluindo muito em questão de qualidade fotográfica, tanto para foto quanto para vídeo. Então é fundamental que se tenha bastante espaço de armazenamento para poder armazenar essas fotos e vídeos em alta qualidade, né?
deu bastante foco para o eSIM, né, a Apple, e nos Estados Unidos só vai ter o eSIM, não vai ter mais entrada para cartão físico. Conexão via satélite, detecção de acidentes. Bom, basicamente essas foram algumas novidades, né, que a Apple apresentou nessa nova linha 14, né? iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Bom, e aí o meu veredito final, afinal de contas, né? Será que vale a pena mesmo você mudar do iPhone 13 para o iPhone 14? Ou será que é melhor você manter o seu aparelho, né, e tudo mais? E a minha resposta é: depende, tá? Depende muito. Porque assim, é, os iPhones 14, eles evoluíram alguns pontos cruciais que eu acho que os iPhones deveriam evoluir. Por exemplo, a câmera frontal com autofoco já deveria ter, já faz bastante tempo. Eu acho legal que ela decidiu tomar essa atitude nessa geração, né? Se a pessoa quer ter um modelo com 6.7 polegadas, mas não quer pagar caro no modelo Pro, eu acho válido também você fazer a troca, tá? Porém, se você quiser assim uma diferença surreal assim na questão de qualidade de câmera, né? Ou talvez uma diferença surreal assim na questão do desempenho, na questão de bateria, de autonomia de bateria, etc. Eu recomendo que você repense um pouquinho antes de trocar de geração. De repente pula essa geração aí, se você já tem um iPhone 13, um 13 mini, um 13 Pro, 13 Pro Max, pula essa geração 14, espera lançar a linha 15 ou a linha 16 e aí sim você troca, tá? Então esse foi o vídeo, né? Esse vídeo foi inclusive bem longo. Eu não imaginava que seria tão longo assim, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, ative o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos e valeu!